Hoje nós estamos aqui para aprender novamente a técnica do osso. Nós já ensinamos numa live, muita gente ainda ficou com algumas dúvidas, muita gente perdeu. Então, essa época especificamente que a gente está trabalhando os presépios, época de Natal, ela tem uma saída absurda, porque é extremamente fácil de fazer, rápida, a gente consegue uma velocidade muito rápida de produção das peças. O custo dela é baixíssimo e a gente consegue fazer uma grande quantidade de peças em menor tempo, então isso reduz o valor da peça e a gente consegue vender muito mais, tá? Então eu tenho aqui um presépio de encaixe, né? Um presépio de gesso, né? Ele já foi preparado, então a gente já fez aquele processo de preparação, de lixar, fazer os consertos, arrumar e ele tá prontinho para receber a técnica. Nessa técnica nós não selamos a peça, ela deve estar em gesso cru, tá? E diferente daquele processo do banho em nogueira, não tem problema algum ela ter reparos, tá? Então aqui embaixo eu coloquei os números só para não confundir a ordem depois, tá? Então não tem problema algum a peça ter sido arrumado furinho, cantinho, lixado, problema nenhum, tá? Então vou tirar aqui pro cantinho algumas e vamos pegar só a peça do meio para a gente começar, tá? O que nós vamos fazer? O que a gente vai precisar? Cola branca, tá? Extra forte. Eu indico a Cascorês. Existem outras colas no mercado, elas não têm o mesmo potencial da cola Cascorês, infelizmente proporcionam um resultado diferente. Então eu não arriscaria fazer com outra marca que não a Cascorês. Vai dar certo? Vai, mas o efeito não fica exatamente igual, tá? E vamos precisar da cera Bravo, ó. Pode ver que essa aqui já tá velha, já tá suja, eu tenho só um restinho aqui, mas veja, isso dura muito. Essa aqui foi a única que eu comprei até hoje. Eu já fiz 3 potes dessa misturinha para fazer a técnica do osso e dura muito, 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 tá? Então eu uso cera Bravo em incolor, tá? Cera incolor líquida. Veja, presta atenção na hora de comprar. A gente encontra no Mercado Livre em sachêzinho por 14, 15 reais o sachê. E a Bravo, ela é da Johnson, tá? A Bravo, ela tem outros produtos de limpeza, que tá escrito também em Beleze, limpa piso, extra brilho, são outros produtos da Bravo. A mesma cor, praticamente tudo igual, mas precisa estar escrito aqui, cera, brilho, prático, incolor, tá? Precisa ser cera líquida Bravo. É a única que dá. Essa técnica eu aprendi com a Débora da Armando, do Artesanato Armando, lá do Rio Grande do Sul. Ela testou outras ceras e não funciona, elas craquelam, racham, precisa ser exclusivamente a cera Bravo incolor, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pote, né, que eu possa fechar depois, porque essa mistura a gente vai guardar e por muito tempo, tá? Porque ela rende muito. Vou pegar a minha cera e o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente, ó, uma medida. Aqui a gente pode pegar a medida que a gente quiser. Pode ser esse aqui tem 50 ml, mas pode ser um copo, qualquer medida, né? Pode ser um pote de vidro, a medida que você quiser. Então eu vou pegar essa medida de cera, uma medida de cera. Veja que ela é amarelinha, tá? Tem uma cor creme. Eu vou fazer 2 medidas aqui, tá? Ó, vou fazer mais uma, já que tem um pouquinho mais de cera para render bastante, ó. Mas você não precisa fazer uma quantidade grande. Eu faço já para poder aproveitar, mas eu não tenho muita cola, então não vou exagerar, senão depois a proporção não dá certo. Então eu tenho aqui 3 medidas de cera, eu posso fazer uma medida, posso fazer 2, posso fazer 10, se eu quiser. E eu vou pôr a mesma quantidade de cola extra forte branca, tá? Cola PVA mesmo, tá? Mas precisa ser extra forte, como eu comentei, eu não usaria de outra marca se não fosse a Cascorês, que realmente é a melhor do mercado. E vou pôr a mesma quantidade de cola, tá? Então veja, aqui eu coloquei 3 medidas de cera, então eu vou pôr 3 medidas de cola, tá?
ó. Uma medida. Duas medidas de cola e vou pôr mais uma terceira. Então, a quantidade que eu colocar de cera incolor, eu coloco de cola, tá? Então, sempre 1 para 1. Uma medida de cola, uma medida de cera. 100 ml de cola, 100 ml de cera, tá? Aqui eu não exagerei, não vou colocar mais, coloquei só 3 de cera, porque a minha cola não tem muito, então se eu colocar muita cera, depois eu não vou ter a cola suficiente. E aqui 3 de cola. Coloquei. E agora eu vou misturar, tá? Então eles vão se unir, tanto a cera e a cola vai ficar uma misturinha única. Por isso que eu gosto de um pote grande, tá? Então, não faço em pote pequenininho, nada assim que não me permita um movimento grande, porque eu preciso misturar bem. E olha como facilmente a cola já se desmancha na cera. E olha que textura mais linda que fica. Então, essa corzinha amareladinha da cera vai trazer um efeito ainda mais bonito lá na minha peça. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar a minha imagem no gesso cru, lembrando, tá? Vou pintar, só uma dica para vocês, quando a gente utiliza essas colas, a gente fechar assim, ó, ela seca, ela fica ressecada aqui dentro, né, com o tempo, porque entra ar. Então, sempre o que eu faço? Eu dou uma apertadinha nela e tampo. E isso aqui viro de ponta cabeça, porque daí a cola vai preencher esse espaço aqui, não vai entrar. Se eu perceber que isso aqui voltou ao normal, é porque está entrando ar. Mas se eu deixar assim, não tem como entrar ar, a cola não seca, fica exatamente igual do dia que eu comprei, tá? Então, voltando aqui, misturei, olha, tá bem misturadinho, bem fluida, e olha a quantidade que rende, tá? E veja, extremamente barato. Tá? Com R$14, 15, 750 ml, eu não usei o quê? Usei 150 ml aqui, então olha a quantidade que eu consigo fazer, tá? Vou pegar a minha peça, aqui vou pegar essa do meio, tá? Do meu presépio, então eu posso utilizar em qualquer técnica, em qualquer imagem, qualquer peça que fica incrível, tá? Então, vou fazer o quê? Gesso cru, lembrando, porque é importante, ela não pode ter selagem nenhuma, pode ter reparos, mas não selagem. Peguei o meu pincel e vou pintar a minha peça com essa misturinha, tá? Vou pintar toda ela. Os cantinhos, tenho que cuidar com os cantinhos, ó, venho pintando. Venho fazendo todos os cantinhos e veja, ela vai ficando um pouquinho amarelada, então a gente consegue enxergar onde foi e onde não foi. Então eu não vou ter aquela preocupação de ficar fazendo, né, aquela pintura igual com tinta, não. Eu vou depositando, vou dando, bom, um pincel de cerdas duras, cabo amarelo, qualquer número, tá? Porque eu preciso fazer a aderência dessa cola com cera no meu gesso. Então, eu vou dando batidinhas nos cantinhos, vocês vão ver que ele vai fazendo uma espuminha, mas essa espuminha já vai desaparecendo assim que a cola vai secando, tá? Então, vou fazer esse ladinho aqui da frente, vou deixar secar ao ponto em que eu consiga pegar na peça, né? Ó, então eu vou dando essas batidinhas para entrar bem em todos os cantinhos. No Menino Jesus. Então, aqui não tem segredo. O que eu não posso, ó, fazer isso. Não posso esticar essa pintura, tá? Por quê? Porque na hora que eu for betumar, vai queimar o gesso, tá? Porque eu preciso de uma camada generosa, eu preciso que a cola com a cera entre nesses meus detalhezinhos, nesses meus cantinhos, que ela preencha os poros do gesso, que a gente sabe que o gesso é poroso. Lembrando que eu não faço
a pintura completa do fundo por causa da área de respiro que eu ensino para vocês, então eu deixo um pedacinho ali e vou passando, tá? Mas com vontade, sem economizar, é um produto extremamente barato, tá? Muitas alunas me chamaram que ficaram alguns pontinhos quando fizeram, o que fizeram errado? Provavelmente isso, ó, esticar, 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 eu não posso, tá? Eu preciso dar essa camada protetora na minha peça. Então ela precisa estar generosamente pintada. É isso que faz a diferença, tá? Então, ó, vou dando essas batidinhas, entrou, preencheu todos os cantinhos, olha por baixo, que a gente sempre, ó, aqui na mãozinha dela tava faltando, ó. Então, o quanto é importante olhar por baixo, tá? Ó, passei nessa primeira parte aqui, então agora eu já não consigo mais vir pro lado, senão meu dedo, se eu pegar aqui, meu dedo já borra. Então, eu vou deixar secar alguns minutos essa parte e vou fazer todo o restante, tá? Vou fazer todo o restante dela. Vou deixar secar por 24 horas, então eu só vou trabalhar nela de novo no dia seguinte, tá? Tem gente que trabalha antes, lugares muito quentes, que você veja que já está extremamente seca a sua cola, você pode até fazer antes. Mas por que eu não posso fazer antes desse período de 24 horas? Por que eu preciso dela extremamente seca? Porque eu vou passar mais uma camada de cola aqui. E se estiver meio úmido a camada de baixo, a hora que eu passar arranca de baixo, tá? Então eu preciso dessa peça extremamente seca. Então eu vou deixar, vou pintar, esperar que ela seque, que eu possa pegar ao toque, virar, pintar toda ela e vou deixar secar 24 horas para dar uma segunda demão, ok? Então eu vou fazer isso, vou pintar toda ela e daqui 24 horas eu volto pra gente fazer a segunda camada, ok? Voltamos, já se passaram 24 horas que eu fiz a pintura dele, esperei secar, fiz aqui do lado, né, aqui atrás, e agora a gente vai fazer a segunda demão, tá? Então, por que eu preciso fazer a segunda demão? Porque nem sempre em todos os lugares eu consigo pegar, em todos os cantinhos. Por mais que a gente passe, pinte, a gente olha, no momento tá todo molhado ele, existem locais que não vai pegar, tá? Como aqui embaixo, por exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui ele está ainda com pontos brancos, ou seja, aqui a cera com a cola não absorveu. E o que isso vai fazer na minha peça? Se eu deixar isso assim, quando eu for betumar, aqui onde não tem a proteção da cola com a cera, ele vai acabar queimando o gesso. A gente diz que queima o gesso, né? O betume queima o gesso. Como eu já comentei anteriormente, ó, dentro da manguinha aqui também ficou um pontinho branco, aqui atrás do cabelinho também. Então, é extremamente importante, quando eu passo a primeira demão, no dia seguinte, quando eu for dar a segunda, eu observar todos os cantinhos, olha, lá perto do cabelo do menino Jesus também. Eu viro a peça, olho por baixo, olha, embaixo da mãozinha, aqui também, na lamparina. Então eu vou olhando todos, ó, pertinho do cabelo, olhando todos os cantinhos para ver se não tem pontos mais claros, pontos brancos, que isso vai prejudicar depois o efeito final, o acabamento, tá? Então agora a gente faz a segunda demão e se atenta a esses locais para a gente não perder a peça, tá? Depois, se acontecer, a gente tem como recuperar, fazer um mascaramento, tá? Que eu vou ensinar para vocês também. Mas, então a gente tem esse cuidado, tá? Então dei a primeira demão, esperei 24 horas, observo bem os pontinhos para ver se tem algum lugar mais claro, menos claro. Se for preciso, pega um pincelzinho menor para chegar nesses pontos que eu não consigo com o pincel de cerdas duras, tá? E se atentem também que em alguns locais ele fica um acúmulo maior de cera, são pontos mais escuros e está correto, é exatamente isso que vai fazer o nosso efeito, tá? Então ele não fica uma cor chapada, né, como aqui atrás que é liso. Então, onde eu tenho esses locais de reentrâncias, é normal ele ficar mais amareladinho,
tá bom? E outra observação que eu quero fazer, olha só, a gente fez essa misturinha ontem e eu quero que vocês observem a textura que ela já está hoje, ó. Hoje ela está um creme, consegue perceber até lá dentro, ó. Eu mexo, ele tá como se tivesse um sorvete mole, ó, textura de um pudim, tá? E isso é normal acontecer, porque ele vai ter uma reação da cola com a cera, tá? Então não se preocupem se a tua misturinha estiver mais pastosa, mais cremosa, e não tem problema algum. Fica até mais fácil para a gente passar, tá? Caso você veja, e isso varia de local para local, depende da temperatura ambiente, depende da umidade do ar. Então, se a sua cera, a sua misturinha de cera e cola estiver muito densa, é só você adicionar um pouquinho de água até uma textura que ela fique pastosa, que você consiga pintar, tá? E com o tempo, normalmente isso vai endurecendo mesmo, né? Porque aí vai ocorrer a evaporação da água e ele vai perdendo a fluidez. Então é só adicionar um pouquinho de água para isso voltar a ficar fluido. Aqui não há necessidade, tá? Desse ponto que tá aqui tá ótimo, eu posso pintar assim mesmo, tá? Então vou dar a segunda demão aqui na parte da frente. E essa segunda demão, vocês vão ver que ele já vai deslizar mais fácil. Por quê? Porque olha como já tá esse acabamento de cera com cola. Ele tem um certo brilho da cera e da cola, tá? Então a gente faz o mesmo processo, só que agora é mais difícil, porque a gente não enxerga onde foi pintado e onde não foi pintado, né? Então eu preciso me atentar melhor, ó. Então eu venho, ó, todos os cantinhos. Lembra que eu vou dando batidinhas, pinceladinhas nos cantinhos para preencher tudo e depois eu venho alisando, ó. Então fiz essa parte da frente aqui, tá? Preencho todos os espaços e olha que com essa textura ele fica muito mais fácil, ó, não escorre, né? Venho fazendo aqui e a importância de estar 24 horas de repouso. Se eu fizesse isso, essa pressão com a minha cola úmida ainda, ele arrancaria a camada de baixo, tá? Então eu vou fazendo isso aqui para preencher bem os locais, todos os cantinhos e depois eu venho dando uma alisadinha. As bolinhas vão estourando, vai sumindo e ele vai ficando uma camadinha homogênea. E ele intensifica o amareladinho. Por quê? Porque a minha cera é amarelada, né? Eu tô fazendo uma segunda camada aqui e ele já vai ganhando aquela carinha de osso, né? Aquele tom amarelecido, que vai ficar lindo quando a gente betumar. Então, olha só, do mesmo jeitinho, faço a pressão nos pontinhos, depois venho alisando. Se for preciso, pego um pincel de cerdas menor para entrar lá nos cantinhos, dar aquela alisadinha, aquela preenchidinha, para que não falte nenhum lugarzinho, tá? Olha. Tento não deixar acúmulo, né? Porque onde eu deixo acúmulo ele fica mais amarelo. E vou preenchendo, ó. É muito fácil e muito rápido de fazer essa pintura, tá? Então fiz aqui. Vou terminar toda ela aqui, essa parte da frente. Menino Jesus e a parte da frente aqui. Vou esperar secar e vou fazer a parte de trás. Então, eu vou fazer isso em todos os pedacinhos do presépio, tá? Então, são 2 camadas que a gente faz com intervalo. Olha, aqui onde ficou aquela vez, a vez passada, branquinho. Então, eu dou mais uma caprichadinha, ó. Bato, acentuo, tá? Bem nos cantinhos, olha, eu vou dando essas batidas para ele penetrar bem. E depois eu venho alisando. Olha só que lindo que fica. E já vai ganhando uma carinha diferente, tá? Então, essas batidinhas que eu dou, é normal ele deixar a marca, né? A gente tá com um pincel de cerdas duras, pra cola penetrar bem, ou a cera penetrar bem nos cantinhos. E depois eu venho fazendo só o alisamento. E sozinho ele vai desfazendo as marquinhas, as bolinhas, tá? Então, é isso aqui, é dessa forma que a gente faz a pintura. 2 demãos intercalando 24 horas entre elas.
Então agora eu vou fazer os outros pedaços do presépio, vou deixar secar, fazer aqui atrás e a gente volta para a segunda etapa, ok? Já se passaram 24 horas da minha segunda demão e agora nós vamos fazer a betumagem. Mas não é uma betumagem comum, nós vamos fazer uma misturinha que é o que faz a diferença na técnica do osso, tá? E essa misturinha que a gente vai fazer, a gente pode utilizar para qualquer tipo de imagem depois também. Que mistura é essa? Nós vamos utilizar o betume da Judéia, tá? Então, se atentem, porque eu não posso estar utilizando aquabetume, nem betume colors, nada semelhante. Eu preciso utilizar o betume da Judéia, tá? Pode ser Acrylex, pode ser Curfix, pode ser Daiara, a marca que for. Inclusive, em materiais de construção, a gente encontra o betume da Judéia por metade do preço de lojas de artesanato, que o betume da Judéia é usado na marcenaria, então pode ser também. Estando escrito betume da Judéia é o que a gente precisa. E a gente vai fazer uma misturinha mágica aqui. Que mistura é essa? Então a gente vai pegar uma porção do betume, nesse caso eu vou pegar o betume, o vidrinho inteiro, mas se você não quiser fazer muita quantidade, porque ele rende muito, você pode fazer um copinho, né? Coloca num copinho e a gente utiliza essa medida como medida padrão. Então aqui eu vou estar utilizando um vidro, precisa ser vidro, não pode ser plástico, tá? E coloco toda a minha misturinha do betume aqui dentro, todo o meu vidrinho do betume. Vou deixar escorrer um pouquinho. E agora, o que eu vou fazer? Essa mesma medida de betume que eu tenho aqui, eu vou utilizar um solvente. Que solvente é esse? Qualquer tipo de solvente. Pode ser gasolina, pode ser querosene, pode ser água ras, pode ser thinner, pode ser o solvente para artesanato mesmo, né? Aqui eu tenho uma água ras mineral. Pode ser o próprio solvente para artesanato, mas o custo deles são muito mais elevados. Então, normalmente eu utilizo solvente de material de construção mesmo, tá? Nesse caso aqui, ó, a lata é bem velhinha, eu uso ela para praticamente tudo, é o água ras. Então, eu vou utilizar quanto? Eu usei uma medida de betume e eu vou utilizar 2 medidas de água ras, 2 medidas de solvente. Então eu vou colocar aqui no meu frasquinho, vou encher ele com a mesma quantidade do meu betume, tá? E vou fazer isso por 2 vezes. Então vamos encher, tá quase. Mais um pouquinho. Então, se eu estou utilizando uma outra medida, um copinho que seja, eu vou colocar a medida do copinho de betume e a medida do copinho de solvente, tá? Então, coloquei aqui, enchi o meu copinho e vou despejar no meu betume. E eu vou fazer isso por 2 vezes, tá? Então, qual é a medida? Eu vou virar assim para ficar mais fácil de colocar. Qual é a medida? 1 de betume para 2 medidas de solvente, seja qualquer tipo de solvente. Eu costumo usar água ras, mas tem gente que não gosta muito do cheiro, então pode usar qualquer outro tipo de solvente, né? Tem gente que se acostuma mais com o querosene. A receitinha original que a Débora me ensinou, ela usava querosene para fazer, tá? Então dá certo também, pode usar sem problema algum, tá? Inclusive a gasolina de posto mesmo. Ó, colocando aqui. Encheu meu potinho, fiz uma baguncinha, mas quando a gente usa com betume, eu já forrei a minha mesa justamente por isso, né? Então procura fazer num lugar fora, forra a mesa com um jornal, um plástico bolha, porque a gente sempre mexendo com betume faz uma certa baguncinha. Então coloquei 1 medida de betume e 2 medidas de solvente,
tá? E agora aqui que vem o segredinho. A gente vai utilizar nessa receitinha a cera de chão incolor. Aqui a minha, eu até tirei a tampa porque ela tá toda enferrujada de tão velha que é. Essa é a cera canário. Você pode usar canário, pode usar inglesa, pode usar guanabara, pode usar andréia, independente de qual cera for. Mas não pode ser cera líquida. Diferente lá no começo que a gente usou a Bravo líquida, aqui nós estamos utilizando a cera em pasta. Por quê? Porque aqui eu tenho solvente, né? Eu não tenho água, tá? Eu não posso misturar água aqui dentro com solvente. Então eu vou utilizar a cera em pasta. Quanto que eu vou utilizar? Eu vou colocar 2 colheres de sopa. Essa colherzinha eu uso só para artesanato. Então, ó, 1 colher de sopa. Bem, olha a bagunça que eu fiz, bem generosa, tá? Não precisa ser colher de mãe mesmo, tá? E vou colocar mais 1 colher aqui dentro. E é isso aqui, ó, bem generosa, tá? E é isso aqui que vai fazer a diferença na minha betumagem. Então eu vou fazer um betume encerado, ó, tá? 2 colheres de qualquer marca de cera. Eu vou fazer um betume encerado. O que é esse betume encerado? Ele vai proporcionar na minha peça uma proteção a mais. Por quê? Porque a gente sabe que o betume é a melhor proteção. A cera é o melhor tipo de proteção que tem para qualquer tipo de artesanato do gesso, né? Então a gente, ó, como fica? A cera fica lá dentro, ó, misturadinha, e a gente vê que ela não se mistura. Então, qual que é a próxima etapa? Eu vou colocar essa misturinha em banho-maria para dissolver essa cera e essa cera incorporar no meu betume e no meu solvente. E como eu faço isso? Vou pegar um recipiente longe do fogo, é inflamável o solvente, então nunca próximo ao fogo. Pego um recipiente de vidro, de plástico que seja, coloco dentro e vou derramar aqui dentro água quente até cobrir a minha misturinha. E vou mexendo até eu perceber que eu não tenho mais os grumos da cera aqui dentro, tá? Então, se eu perceber que ela não dissolve, que a água esfriou, eu tiro, coloco mais água quente e coloco aqui dentro e vou mexendo até dissolver. Finalizado isso, eu vou tirar da minha água e vou aguardar 24 horas para usar. Então eu não posso usar o betume quente, porque ele precisa passar por esse processo, né, de homogeneização. Então o meu solvente, o meu betume e a minha cera vão se tornar um produto único. E é um produto mágico, lindo, maravilhoso, que faz o efeito acetinado na nossa betumagem. Na verdade, essa misturinha mágica aqui nada mais é do que o nosso betume em cera mais líquido. Porque o betume em cera é o quê? A minha cera misturado com betume. Então eu posso produzir o meu betume em cera aqui. Eu ensino isso no curso, mas vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar um pinguinho aqui do meu betume, olha, e eu misturar aqui com a minha cera, olha ali o que vira. Olha a pastinha que vira. Se não é exatamente, vou tirar aqui da frente para ficar mais claro para vocês. Se não é, vou pôr aqui, ó, na minha colher. Ó, misturei um pingo de betume com cera. Olha, o que é isso aqui? É o meu betume em cera que vem envasado nos tubinhos. Exatamente isso aqui, tá? E é essa misturinha que a gente vai usar na técnica do osso, porque ele te deixa o acabamento acetinado, além da proteção do betume, porque o betume já é uma finalização, eu tenho a proteção da cera, que é a melhor proteção que existe para qualquer tipo de artesanato em gesso, tá? Até madeira e tudo mais, a cera é fantástica. Então, olha aqui, eu fiz o meu betume em cera, tá vendo? É exatamente isso aqui. E é isso que nós vamos passar na nossa imagem para finalizar a técnica do osso.
Então, quando eu aqueço, eu vou fazer a homogeneização disso aqui, vou aguardar 24 horas, ele resfriar, para depois fazer a betumagem, ok? Então, vamos lá. Esse aqui eu não vou poder usar, eu já tenho um aqui feito, né? Ele já... E olha, vou falar para vocês, dura muito. Esse vidro aqui tem mais de 1 ano, tá? Porque é muito pequena a porçãozinha que a gente utiliza. Então, e podem ver como ele não fica duro, ele continua líquido, tá? Ó, continua líquido, mas ele tem uma textura bem líquido, uma textura mais acetinada, tá? A gente olha aqui dentro, a gente vê uma diferença aqui, ó, no vídeo não vai dar pra ver, mas ele é diferente, porque ele tem o componente cera, ok? Então é ele que a gente vai utilizar. E como que a gente faz essa betumagem? Deixa eu tirar aqui do ladinho. Como que a gente faz essa betumagem na nossa técnica do osso? Vou utilizar um paninho. Que paninho é esse? Esse aqui já tá até sujo, porque eu fiz as outras peças ali, de algodão, tá? Esse aqui é uma camiseta velha que eu cortei. Então, não utilize panos que tenham coloração. Por quê? Porque nós estamos falando de solvente e o solvente pode arrancar a tinta, a pigmentação do tecido e transferir para a imagem. Então, nunca usem tecidos coloridos, sempre cores neutras, clarinhas, tá bom? Então, a gente vai pegar a minha imagem e vai fazer o quê? Existem 2 formas da gente fazer isso. Eu poderia simplesmente vir aqui e passar na minha imagem ela inteirinha e vir limpando, né? Venho limpando de uma vez só. É normalmente assim que eu faço, tá? Eu passo em toda ela e venho limpando de uma vez só. Porém, nós estamos no calor. Hoje, né, está um calor muito forte aqui em Curitiba e muita gente mora em estados, cidades que a temperatura é muito alta. Então, esse processo da gente fazer isso e o tempo de vir aqui passar o pano secar, o betume já secou. E daí o que acontece? Acaba manchando, né? Manchando não porque a gente consegue retirar, mas dá muito mais trabalho eu ficar limpando ele depois de seco, né? A gente consegue recuperar, eu sempre falo isso, dentro da arte tudo é possível, né? A gente consegue fazer a recuperação de qualquer técnica que tenha dado errado, porém é mais trabalhoso. Então o que a gente vai fazer? Por essa questão de temperatura, para eu ter mais segurança, eu vou fazer o quê? Só vou pegar outro pincel um pouquinho maior, eu vou molhar um pincel de cerdas duras, tá? A gente não faz com pincel de cerdas moles, porque eu preciso também que entre nos meus cantinhos e tudo mais. Então, um pincel de cerdas duras, cabo amarelo, eu molho a pontinha no meu betume, tá? Ó, molhei lá no meu betume, não entro inteiro lá porque não há necessidade. Tiro o excesso e eu venho aqui na minha cera e dou uma pinceladinha na minha cera. E venho aqui fazendo isso aqui. Ó. E olha a facilidade que é, tá? E daí a gente pensa, meu Deus, estragou a peça, né? Tá a coisa mais horrível do mundo. Ó. E eu venho por etapas fazendo isso aqui. Tá? Coloco aqui de novo, pego o meu paninho e olha que coisa mais linda que ele vai ficando. Olha isso. Se não é incrível. Se ele não parece realmente um osso, né? Algo histórico. Ó, e vou limpando. E daí eu já vou ensinar os segredinhos aqui pra gente limpar isso aqui, tá? Então, veja. Aqui no cantinho, ó, ficou muito grosso, né? Eu fiquei escuro, ficou feio, não consigo entrar com o pincel. Então, com o paninho. Então, o que eu faço? Eu pego o meu paninho, enrolo no meu pincel, ó, tá? Venho aqui na minha cera, dou uma batidinha nela e vou lá nesses cantinhos tirando o excesso, ó. Lá nesses cantinhos.
porque eu não gosto disso tudo manchado, tudo envelhecido de uma forma suja, de uma forma borrada, como se estivesse errado, que é o que a gente vê muito por aí, né? Mudo a posição do meu paninho, olha, venho aqui, ó, e espalho lá nos cantos onde tá bem escuro, dou uma espalhadinha para suavizar, ó. Então lá nos cantos eu não gosto particularmente, tem gente que gosta. Dou uma espalhadinha e venho novamente retirando. E aí surge o encanto da peça. Olha isso, que coisa mais linda. E olha a velocidade que a gente faz isso, né? Então pego de novo meu paninho, se eu achar que ainda não tá bom, enrolo, vou lá no cantinho, ó, nesses meinhos aqui, que eu gosto de deixar mais clarinho para não parecer, porque o que a gente vê por aí? Imagens betumadas que parece que tá errado, né? O betume, ele serve justamente para isso, envelhecer a imagem, mas não borrar, deixar borrada, deixar errada, que aquilo apareça. É um sutil envelhecimento, né? Que aquilo tenha homogeneidade, que tenha presença, que a gente tenha domínio da técnica e não apenas um borrado. E olha a perfeição que fica, tá? Então vamos continuar aqui a parte de baixo. Novamente, ó, o olho ficou muito grosso. Ó, dei uma batidinha, saiu, tá? E tem mais um truquezinho ainda no final. Então, ó, vou pegar novamente, molhei o meu pincel, tirei o excesso, bato na minha cera, tá? Ó, carrego um pouquinho de cera e venho espalhando na minha imagem, tá? Essa técnica de passar na cera foi uma técnica que eu desenvolvi porque eu vi a dificuldade das meninas que moram num lugar muito quente, né? Alguns dias aqui quente em Curitiba, a gente percebe que a dificuldade é maior para se fazer. Então eu precisei desenvolver uma técnica que fosse possível a gente conseguir realizar isso, né? De forma mais segura, para que todos tivessem acesso. E foi quando eu, estudando, fazendo, testando, eu criei essa técnica da gente dar uma batidinha ali na cera para a gente fluidificar, tornar mais leve esse betume, e a cera não deixa secar rapidamente, né? Então a gente sabe quando a gente encera chão, se bem que hoje em dia não se encera mais chão, mas a gente sabe que a cera demora a secar um pouco, né? Então é o período que eu tenho, o tempo que eu tenho para limpar a peça, tá? Então foi algo que eu desenvolvi para facilitar a vida de vocês mesmo, tá bom? E ó, venho limpando rapidamente. Ó. Quando eu limpo só com o paninho, eu quero mostrar para vocês que esse aqui é um segredinho, né? Então eu limpo com o paninho. E não pode ter medo, gente. O medo é que consome a gente, que faz a gente errar. Não tem como errar. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz caso se sintam inseguras. Ó, vou passar aqui atrás, já aproveitar. Ó, dei um pinguinho, dou uma batidinha na cera e venho passando aqui. E eu posso fazer este envelhecimento desta forma em qualquer imagem de gesso. Olha a facilidade. Eu tenho um betume bem pigmentado e ao mesmo tempo leve, porque a cera me permite isso, essa leveza, né? Então o que eu fiz? Eu acabei associando a leveza do betume em cera com o betume líquido e o resultado é esse, né? A facilidade de aplicação. Então eu quero que vocês vejam aqui, quando eu limpo só com o paninho, né? Eu não consigo chegar nos cantinhos, ali no meinho e tudo mais. Então é nesse momento que vem o segredinho do pincel lá, tá? E que eu preciso fazer para dar a sutileza, a leveza da minha peça e não deixar isso aqui borrado dessa forma. Então eu pego o meu pincel, enrolo ele aqui numa partezinha que esteja limpo, bato na cera novamente e ó, venho limpando essas partes
que estão em excesso e que daí o meu pincel consegue chegar. Olha a diferença que já dá, né? Fica outra peça, fica outra qualidade. A gente mostra domínio da técnica, né? Muito diferente de uma peça borrada, manchada. Vou trocar o paninho de lugar. Ó, vem aqui nos cantinhos do Jesus, no pescocinho e vou dando essas batidinhas até eu ver que tá no ponto que eu gosto. Mas também eu não tiro muito, porque se a gente for tirando, chega um momento que ele perde tudo praticamente, né? Só fica meio amarronzado. Então, olha, para mim já está quase bom. Passei tudo o pincel aonde eu gostaria, ainda vou, ó, dar uma sutileza aqui com o pincel, nos vincos, ó, vou tirar um pouquinho desses vincos aqui que eu não tô curtindo. Muito escuro, ó, aqui embaixo normalmente, ó, aqui no cantinho. Então essas leves batidinhas que eu dou, fazem ele se espalhar porque ele tá com a cera. Olha que fantástico, olha isso. E aí eu venho e limpo, tá? E ele está praticamente pronto. E agora eu quero mostrar o plus que a gente faz, tá? Também foi algo que eu desenvolvi dentro da técnica, né? Para fazer aquele a mais. Então, olha só, quero mostrar para vocês a diferença. Aqui eu já tenho as outras peças do presépio pronta e eu quero mostrar para vocês a diferença, que é esse pulo do gato, que as alunas já estão acostumadas com o pulo do gato, né? Que vocês vejam a diferença, olha. Essa aqui já está finalizada. E essa ainda não. E é agora que eu vou mostrar o segredinho para esse pulo do gato aqui, tá? Para ele chegar nesse tom, para ele chegar nessa textura, nessa leveza, mostrar que a gente tem o domínio da técnica. Porque aqui, olha, eu passo o paninho, né? Já passei, já tirei tudo que eu gostaria de tirar. Não está nenhum ponto manchado, borrado, então para mim, aqui dentro do Jesus está um pouquinho escuro, ó, não tinha visto, só a gente tem que sempre virar bastante a peça. Então ele estaria finalizado aqui, mas eu quero isso aqui, eu quero esse brilho, eu quero essa leveza, eu quero essa claridade. E como eu faço isso, tá? Então, também estudando, buscando, tentando trazer sempre mais qualidade para o cliente, foi que, por testagem, eu desenvolvi essa técnica que a gente vai fazer agora, que vocês vão ver que incrível que fica. Vou pegar um paninho limpo, agora é um paninho limpo, não pode ser o paninho usadinho não, tá? Ó, vou pegar o paninho limpo, vou pegar passar o paninho na minha mão, e vou pegar uma quantidade generosa de cera, ó. Peguei uma quantidade generosa de cera, tá? Essa aqui não é assim a técnica em si, né, da técnica do osso, porque a gente vai fazendo adaptações, né? Eu aprendi o básico com a Débora e a gente vai adaptando, criando em cima das técnicas. Olha só, eu faço isso no meu paninho, tá vendo? Eu encharquei ele de cera e olha a mágica acontecendo. Olha isso. E eu vou passar ele na minha peça. Eu vou passar ele aonde tem alto relevo. Olha a diferença que dá. E eu tenho a retirada daquele sujado, sabe? Daquela mancha que parece borrada. Então eu tenho nos altos relevos a completa limpeza do betume. E ele me deixa liso, me deixa homogêneo, me deixa uma característica única da cera. Olha só que coisa mais linda que ele fica. Então, olha o quanto o betume sai aqui, né? Então eu venho nos pontos altos fazendo essa passagem de um paninho limpo com a cera. E vocês vão ver a diferença que dá. Olha lá. Aí eu já consigo chegar no mesmo brilho, no mesmo tom, no domínio da técnica, não mostro insegurança porque não tem nada borrado, ela tá leve, tá sutil. E eu vou fazendo isso aonde eu achar que
é necessário, mas principalmente, ó, nos meus pontos altos, que fica bem clarinho, bem branquinho, fica aquele amarelinho da peça, tá? E se eu perceber que eu tirei demais em algum lugar, vamos lá, deixa eu tirar aqui embaixo só para vocês verem, ó. Se eu continuar passando, ele vai saindo, vai saindo, vai saindo, né? Se eu quero pegar um pincel e passar ali onde eu acho que ainda tá escuro, eu também posso, né? Então eu vou graduando a minha peça, a minha textura, no jeitinho que eu quero. Quanto mais eu passar esse paninho com cera, mais clarinho, mais limpinho, ele vai ficando, ok? E eu quero que vocês vejam aqui, ó, tirei demais, ó, vou passar para limpar. Se eu colocar do lado do outro, ó, vocês vão ver que a base está diferente. E é um presépio, tem um padrão, né? Então eu tenho que ter as mesmas peças no mesmo tom. Então o que eu vou fazer, ó, tirei demais. Como que a gente resolve isso? Ó, é só fazer isso aqui de novo. Ó, passo aqui de novo, ops. Tiro o excesso e olha lá. Tem como errar? Não tem, gente. É extremamente fácil, extremamente gostoso, rápido e o custo desta peça é extremamente baixo. Por quê? A gente usa o gesso, a cola branca, que a gente tem 1 litro de cola por 15, 16 reais. A cera Bravo, no Mercado Livre, a gente consegue o sachê por 10 reais. Vi essa semana. Betume, 10 reais. A gente faz mais de 150 peças com essa quantidade de betume aqui, tranquilamente, com essa misturinha aqui, tá? Então, o custo disso é extremamente barato, é rápido e é uma peça única, é uma peça diferenciada, que pouca gente conhece, né? Eu digo conhece os nossos compradores, conhecem pouco essa técnica. Então, quando a gente vê, se encanta. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Posso decorar essa minha peça, né? Deixa eu tirar aqui pro ladinho, colocar as outras imagens aqui do ladinho para vocês verem todas elas prontas. Tenho aqui, ó, todas elas prontas. Olha o encanto desse presépio. Só assim ele já está maravilhoso. Só assim o valor comercial dele, essa peça aqui eu paguei R$32 aqui na Daiara, em Curitiba. Eu posso vender tranquilamente essa peça por R$150, tranquilamente com uma aceitação no mercado muito grande, tá? De venda fácil, porque é um presépio, algo que a gente leva para a vida inteira, né? Então eu ainda posso decorar aqui, ó, com dourado, posso usar só que sempre que a gente utilizar dourado aqui, a gente utiliza com verniz. Tá? Porque a gente está falando aqui de cera, de betume, então eu preciso de uma aderência forte por cima disso aqui. Então eu utilizo o dourado com verniz. Pode ser o automotivo que eu ensino, pode ser o verniz geral, mas sempre um dourado com verniz. Então eu utilizaria para fazer os detalhezinhos aqui, ó, da cabeça, da mirra, do ouro, aqui da manjedoura, alguns detalhes da lamparina, para enriquecer mais ainda a minha peça, tá? Então eu posso enriquecer essa peça da forma que eu achar necessário. Posso colar strass, posso colar corrente, sempre utilizando cola F6000 ou T6000, nunca de silicone, nunca cola branca, tá? Então aí a decoração fica a critério de vocês. E eu tenho mais uma dica para passar para vocês aqui. Tá? Além dessa técnica aqui, que é a técnica do osso pura, eu desenvolvi um plus ainda, que a gente pode fazer um plus nessa técnica, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas a técnica do osso se encerra aqui. Perdão, se encerra aqui não. A gente, se vocês repararem, tem diferença aqui, né? Dessa peça que eu acabei de fazer. A gente vai esperar 2 a 3 horas e a gente vai lustrar, tá? Eu vou lustrar essa peça depois.
Por quê? Porque ela está encerada e o lustro faz toda a diferença, tá? Aqui ele já está praticamente seco porque a gente está com muito calor, mas eu aguardo 2 a 3 horas e vou dar o lustro nela. E daí sim vocês vão ver o encanto que fica. Pena que no vídeo não é possível ver, pegar, tocar na peça, porque eu queria que vocês sentissem o quanto transforma o gesso, o quanto ele vira um material resinado, né? Porque a gente está usando uma camada grossa de cola, 2 camadas de cola, mais a cera, mais a proteção aqui com o betume, com a cera, ele fica muito rico. Se você pega nele, você não diz que é gesso, tá? Então isso tem um valor agregado na imagem muito grande, tá? Então façam, testem, porque não tem como errar. Vocês vão se apaixonar pela técnica do osso, isso eu tenho certeza absoluta, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um plus, né, que eu desenvolvi para acrescentar também na testagem, a gente fazendo experimento aqui e ali, é fazer o quê? Adicionar à minha cola e cera um pigmento. E eu vou mostrar para vocês, só vou retirar aqui e eu já volto. Já trouxe aqui para vocês verem. E o que é que eu fui inventar moda, né? Então, fazendo os testes, as criações e tudo mais, eu tive a ideia de colocar junto aqui com a minha cola, ai, não consigo abrir, mas aqui a cola, a misturinha de cola, né, que a gente faz na técnica do osso, passar, eu coloquei ela num vidrinho, uma porção num vidrinho, tá? E eu adicionei nela, ai, não consigo abrir também, foi. Eu adicionei nela pó de pérola, tá? Tá vendo esse pó perolado? Esse especificamente é da Daiara, mas o que eu utilizei aqui não era da Daiara, porque o que eu usei tudo, era do Rodrigo, da Arte em Gesso, pó de pérola do Rodrigo, tá? Eu adicionei aqui na minha misturinha, e agora está faltando um pincel aqui para eu mostrar para vocês, mas eu adicionei aqui, fechei o vidrinho, chacoalho para ele unir bem, né, a cera, a cola e o pigmento, então eu tenho que misturar bem. E eu fiz o mesmo processo, exatamente o mesmo. E olha o resultado que eu tenho. Fiz uma camada, fiz uma segunda camada e olha isso. Olha o menino Jesus. Olha isso, a perfeição que fica. Então eu vou ter uma técnica do osso perolada, tá? Uma técnica do osso perolada, tá? Foi o que eu consegui desenvolver, criar a partir da técnica do osso tradicional. E eu vou dar uma envelhecidinha aqui para vocês verem como fica o resultado, tá? Então vou lá pegar o meu betume novamente. Aqui vou fechar porque era só para vocês verem mesmo. Pego o meu betume, vou fazer do mesmo jeitinho, ó, gente. Molhei a pontinha, passo na minha cera e venho aqui, tá? Vocês vão ver a riqueza que fica essa peça. Então, eu vou ter o efeito da técnica do osso, só que com o brilho perolado. E fica encantador. Não tem outra palavra, fica encantador. Olha, vou tirar, opa, peguei as duas juntas. Vou tirar o excesso dele aqui, do mesmo jeitinho que a gente faz, ó, do mesmo jeitinho, tá? E aí, vai do gosto também, mais pigmentado, menos pigmentado, né? Mas olha o encanto que ele já vai ficando, tá? Então essa foi uma adequação técnica que eu fiz da técnica do osso. Olha isso, gente. Olha essa perfeição, tá? Ó, molho lá o pincel, molho na minha cera e venho passando. É encantador. E assim, a técnica do osso, ela é apaixonante. Se você fizer uma vez, na verdade ela é a mágica,
sabe? Ela é mágica. Eu não sei explicar a sensação que a gente sente ao terminar a peça. A gente olha e é uma satisfação, uma leveza, um encanto que é indescritível. É só fazendo para você sentir o que eu tô falando, tá? Só fazendo. Então venho, limpo, ó. E aí eu vou no meu gosto, tá? Fazendo conforme eu achar mais claro, mais escuro, vou tirando. Pego o meu pincel do mesmo jeitinho, gente. Pego o meu pincel, vou lá, retiro o excesso. E essa acetinagem que a cera me dá, que é o efeito encantador dele. Porque a gente passa a mão, não é uma textura de tinta, não é uma textura de resina, não é uma textura de, como chama, cerâmica. Então é isso que faz o encanto da técnica, tá? Ó, vou tirando onde eu acho que tá grosso. Aqui. E do mesmo jeito, depois que eu termino, eu tive uma aluna que me mostrou que eu fiquei apaixonada, mas apaixonadíssima. Esse presépio, só que é o presépio inteiro, esse é o presépio italiano, né? O presépio inteiro. Ela fez a técnica do osso. Só que ela fez a técnica do osso, só do osso. E ela pintou o rostinho, só o rostinho e os detalhes dourados. Eu quero que vocês vejam essa peça. Olha, eu fiquei apaixonada. Você olha, parece assim que teve um trabalho absurdo, gigantesco, né? E a gente sabe o quanto é fácil fazer, a gente sabe o quanto é rápido, prazeroso, o custo zero. E sem falar que aqui na técnica do osso você vai ganhar uma segurança absurda para fazer a betumagem das suas peças coloridas, tá? Porque betume a gente precisa ter um pouquinho de prática para lidar com ele, porque a maioria das pessoas tem medo, e daí o medo já paralisa, né? Eu tenho medo do betume, o betume. Por que isso se criou? Porque a gente vê muita coisa feia por aí, né? Então se cria esse mito de que betume é difícil, betume é isso, betume é aquilo, e não é, tá? Não é difícil, é extremamente fácil, e isso vai te dar segurança para você trabalhar com o betume nas peças coloridas, tá? Mas essa peça que ela fez, eu queria que vocês vissem, está encantador. Olha isso, gente. Olha a perfeição que ele fica. E aí depois, né, não vou fazer todo, que é o mesmo processo, venho com o meu segredinho lá, o pulo do gato, passo, né, espalho a cerinha no pano e venho novamente, ó, fazendo o lustro, né, a passagem nos pontos altos. Então ele retira aquela sujeirinha do betume, aquela coisa que a gente não gosta, que dá o aspecto de sujo. E olha o brilho dessa peça. Olha o encanto que ele fica. Olha isso. Que coisa mais linda. E depois do lustro, aqui no pescocinho eu tiraria um pouquinho mais. Depois do lustro, ele fica ainda mais brilhante. Agora vocês imaginem ela só o rostinho, ela pintou aí a barbinha e os detalhezinhos, mãozinha, pé e barba. Ficou divino, ficou encantador, tá? Então essa aqui é a técnica do osso adaptada que eu criei, perolada, tá? Técnica do osso perolada, pra gente fazer um plus nela, tá? Eu posso utilizar também o pó de mica furta-cor, já usei também, fica lindo, não tenho ele aqui hoje, mas o pó de pérola que é mais fácil acesso, né, para todo mundo, e olha o encanto da peça, tá? Então essa é a técnica do osso, quero ver vocês fazendo, quero ver vocês me marcando, sem medo de errar, porque não tem como errar, vocês viram que tudo é possível de conserto, tá? E ela ficou incrível, com valor de venda muito alto. A gente consegue agregar um valor na peça absurdo,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no direct que eu respondo com o maior prazer. Um beijo grande e fiquem com Deus.